Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco hoje sobre a nossa interface gráfica, né, do Xamarin. Lembrando que é uma interface, é um servidor web local que fica no localhost porta 3001. A gente acessa ele e clica na nossa teoria que a gente deseja verificar, né? Lembrando que para executar isso aqui, ó, eu executei o seguinte comando, só achar aqui. Eu vou na pasta onde se encontram os meus arquivos e eu digito Xamarin Improver Interactive *.spthy. Ele vai executar o nosso protocolo, vai indicar alguns possíveis erros se existirem. Se não houver, ele só vai falar tudo ok, está na porta 3001, só entrar lá. Então aqui estamos. Vejamos, a gente tem uma parte esquerda e uma parte direita. A nossa parte direita vai ser a nossa visualização, né? Isso aqui é um arquivo sem nenhuma propriedade de segurança que a gente especificou, então sem nenhum lema aqui, né? Mas mesmo assim a gente tem coisas importantes que a gente pode ver aqui na nossa interface gráfica. Primeiro, Message Theory. Isso aqui, olha só, vou voltar lá para os nossos primeiros slides que a gente falou sobre o modelo do Levial. Nosso adversário do Levial, vocês já sabem, é a network, né, é a rede. Ele manipula o nosso fluxo do protocolo. Na teoria, o que ele é? Ele é uma máquina de estados. E a única forma dele produzir novas mensagens é através de operações que ele vai fazer em mensagens que ele já tem conhecimento. Certo? E essas mensagens que ele tem conhecimento são as mensagens que são enviadas para a rede. O que é uma mensagem enviada para a rede? É um output, ok? Então, a gente vai ter as construction rules e deconstruction rules. Tá lá na nossa interface gráfica. Aqui estamos, né? Construction e deconstruction. Essas regras são todas as regras que o nosso adversário ele pode aplicar no nosso protocolo. Então, a gente fala assim, ó. Se o adversário tem conhecimento do X, ele tem conhecimento, se o X for um pareamento, por exemplo, ele vai ter conhecimento sobre o primeiro argumento desse par, o FST de X, certo? Se ele tem conhecimento de X em um X.1, lembrando aqui, pessoal, que tudo que começa com K maiúsculo, certo? Geralmente vai ser KU ou KD, ó. Aqui a gente tem KD. A gente não diferencia eles. Tudo que começa com K maiúsculo indica conhecimento do nosso adversário. Então, aqui, ó, o adversário tem conhecimento sobre X. O adversário tem conhecimento sobre X.1. O adversário tem conhecimento sobre o pareamento X.1 e X.2, certo? E por aí vamos. Ok, continuando aqui. Se ele sabe o X, ele sabe o X.1, ele sabe parear os dois. Se ele sabe o X e ele sabe o X.1, ele consegue decifrar, né, uma mensagem, que, por exemplo, se a mensagem for X e ela foi cifrada, né? Sim. É que aqui a gente tem uma SDEC, né, uma Symmetric Decryption. Então, o que uma SDEC é? Só escrever aqui mesmo. SDEC, a gente passa uma cifra e uma chave. E o SEN, que a gente passa uma mensagem e uma chave. E a gente obtém uma cifra. E aqui a gente decifra e obtém uma mensagem. Ok? Então, o que está falando nessa primeira parte aqui, ó, é de que se ele sabe a cifra e ele sabe a chave, ele consegue decifrar isso daqui, né? Ele consegue fazer um SDEC. Se ele sabe uma mensagem, sabe uma chave, ele sabe fazer cifragem disso aqui, ó, Symmetric Encryption. Se ele sabe um X, ele consegue obter o segundo parâmetro do X, segundo argumento, se esse aqui for um pareamento, certo? Essa regra aqui, coerce, olha só, ela só quer indicar que o adversário ele obteve conhecimento profundo daquela mensagem X, certo? De que ele pegou para si mesmo, sabe? Então, assim, não é muito claro, mas a gente interpreta isso aqui como quando a gente vê um coerce, a gente fala que o adversário obteve conhecimento a respeito de alguma coisa. E nesse caso é o X.
certo? Esse KD e esse KU, o manual do Tamarin ele não explica pra gente qual a diferença, e ele falou que isso aí é uma diferença mais para a execução interna ali da ferramenta, né, do algoritmo. Então a gente não olha muito para essa diferença. Ok. Tem a regra pub, isto é, se a gente tem um conjunto vazio, ou seja, isso aqui para todo protocolo, o adversário ele sempre vai ter conhecimento das identidades públicas. Isso aqui é óbvio, é uma identidade pública. E a gente fala que o adversário ele consegue gerar valores aleatórios, nonces, né? Ele consegue fazer um FR de x e ter esse KU de x aqui. Ok, essas são as regras de construção, né? Porque a gente vê que a gente está construindo mensagens. Temos as regras de desconstrução agora, deconstruction rules. Que a gente vai ter uma mensagem e a gente vai desconstruir ela. Ok? Então temos a regra D0 FST. Se a gente tiver um par, a gente consegue obter o x.1, né? Que é o primeiro. Se a gente tem a regra D0 SDEC, se a gente tiver uma coisa simétrica, uma coisa cifrada simetricamente, certo? Uma mensagem x.1 com uma chave x.2 e eu tiver conhecimento sobre x.2, eu consigo obter x.1, que é a mensagem. E se eu tiver um pareamento novamente, eu consigo obter o nosso segundo valor aqui do pareamento, né, através dessa D0 SND. Então, como vocês podem ver, é bem simples o que o nosso adversário consegue fazer, certo? Para a gente imaginar mais assim, ele manipula as mensagens que são trocadas entre os participantes e ele só vai conseguir decifrar uma mensagem, obter um segredo, se de alguma forma ele conseguir a chave que cifrou ele, certo? Então ele não vai tentar fazer uma força bruta, não vai tentar quebrar a criptografia nem nada. Ele vai tentar achar uma forma de persuadir um participante de tal forma que ele obtenha uma chave que era para ser secreta. Entenderam? A gente vai ter o Multiset Rewriting Rules, que vão ser as regras que a gente escreveu aqui, ó, do nosso protocolo. Vai ser a regra 1AB, 2BS, certo? Tudo tranquilo até aqui. E vamos ter essas duas regras a mais que o Tamarin ele cria automaticamente, que é a regra send e receive. Esse I aqui quer dizer intruder, ou seja, o intrusor ele vai enviar e ele vai receber. A gente fala aqui, ó, se a gente tiver na premissa que o adversário tem conhecimento sobre X, ele consegue fazer um input de X, ou seja, o intruder ele enviou alguma coisa para algum participante. E, e lembrando que o intrusor ele é a rede, certo? Então é a rede mandando input para um participante. E o intruder receive, a gente fala que tudo que tiver dentro de um out, né, um X que tiver dentro do out, automaticamente nosso adversário ele tem conhecimento sobre esse X. Isso é como a gente já esperava. E a gente tem essa parte de raw sources e refined sources. O que o Tamarin faz, né? Ele, antes de ele começar a fazer a prova do nosso protocolo, ele precisa saber a origem de todos os fatos e termos que a gente utilizou. Então fala aqui, ó, origens do seguinte fato. Init A, certo? Com os termos T1 e T2, em um tempo I. Então ele vai falar que aqui, ó. Ele fala que o init A, ó, ele pode ter vindo da regra init, certo? Como tá aqui, ó. A gente tem o init A e ele cai aqui nesse trapézio, certo? Que esse trapézio indica a nossa regra init A que a gente está verificando agora. E origens de init B, qual que vai ser? Vai ser a mesma coisa, a regra init, ok? Init S, mesma coisa. E, qual é a origem do nosso fato T de A com termo 1, termo 2, termo 3? Da primeira origem, né? Source 1 of 1 vai ser a regra 1AB. Então eu ia falar aqui, ó, esse fato aí foi originado lá da regra 1AB. E está correto, né? Foi a primeira vez que a gente escreveu. Porque olha só. Aqui no código de Ahalon, 1AB, 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 aqui ó, T de A.
Ou seja, antes dele começar a fazer a prova do nosso protocolo, do nosso modelo, ele tem que verificar que tudo que a gente escreveu ali tem uma origem concreta. Todos os fatos eles têm uma origem bem estabelecida, todos os termos eles têm uma origem, certo? E a gente não está escrevendo termos e fatos do nada, assim, né? Que vieram do nada. Daí a gente vai ter duas coisas. A gente tem esse raw sources e esse refined sources. Esse raw sources, por exemplo, a gente tem aqui ó, 11 casos, certo? E tem uma coisa que é um problema em si, né, que a gente tem que lidar, que é quando a gente tiver partial deconstructions left. Essas partial deconstructions left são, digamos que são fatos que o Tamarin ele não conseguiu obter a origem deles, certo? Vamos ver se eu acho um aqui. Aqui, ó, ele indica com partial deconstructions. E vai ser indicado com a seta verde, que está aqui, ó. Então, o que ele quer saber... vamos subir aqui. Ó, origens do adversário obter conhecimento sobre um valor fresh, né? Um termo T.1 com um tiozinho na frente, que é fresh. Ok, tem todas essas regras aqui. E aqui a gente tem essa partial deconstruction que ele não tem certeza se essa é uma forma correta dele obter a origem, né, desse valor. Então a gente vai ter que escrever, depois eu vou mostrar para vocês, um tipo específico de propriedade, de lema, né, para poder mostrar para o Tamarin qual que é a origem, para mostrar para o Tamarin que se o que ele fez aqui está certo ou se o que ele fez aqui está incorreto, né, ele não pode obter essa origem e tudo mais. E quando a gente aplicar esse lema, certo? A gente vai obter as nossas refined sources, que são as nossas origens refinadas. Agora, elas são iguais, idênticas umas a uma outra, mas quando a gente escrever esse lema, a gente vai aplicar e a gente vai obter as nossas... vai ser diferente esse refined sources. E a intenção é de que esse refined sources não tenha nenhuma deconstrução parcial sobrando aqui, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês em seguinte.